metendo drible, fazendo golaço. Tome cuidado, quem tá passando é a tropa do Esquadrão de Aço. Quem tá passando é a tropa do Esquadrão de Aço. Então fala galera, mais uma vez aqui no nosso canal, falando de Bahia, eu tava um pouquinho sumido, né? Tive alguns problemas de saúde, mas estamos aqui firme e forte depois dessa classificação para Libertadores, depois desse jogo tenso, esse jogo que nós conseguimos, graças a Deus, nos colocar na fase de grupos da Libertadores, né? E agora teremos um clássico que pra gente, a gente sabe o nível de importância desse jogo, né? Pra nossa autoestima como torcedor, para poder dar uma resposta também nesse clássico, né, contra o nosso rival. É, estamos devendo realmente, né, de ter um jogo convincente, mas com resultado efetivo. O nosso primeiro jogo pela primeira fase do Campeonato Baiano não foi ruim, mas faltou efetividade, né? Aquilo que a gente sempre identificou de problemas do Bahia. Mas eu vou começar falando sobre algo que foi notado, né? Que eu notei na partida contra o Boston River, que me causa curiosidade, né? Do como vai ser o comportamento, né? Além da escalação, para esse jogo que contra o Vitória. Então, vou trazer aqui para vocês algumas coisas que foram perceptíveis, né? Então, vamos lá, né? Infelizmente, pelo direitos da Paramount e Libertadores, eu não consegui pegar alguns prints, mas eu trouxe aqui conjecturando como é que tá organizado, né? A saída de bola do Bahia, né? O papel do Juba, principalmente, né? Compondo o meio de campo. Aquilo que vocês já devem estar acostumados, né? Que vem, todo mundo vem falando sobre o famoso WM, né? Que o Juba se junta aqui ao Caio Alexandre. E nesse caso aqui, no jogo de lá, foi o Gabriel Xavier. Um comportamento que ocorreu nessa partida, dando os créditos ao Instagram, ao Twitter, @análise Bahia, que faz análises táticas também. Nesse jogo, o que é que aconteceu? O Boston River, ele em vários momentos ele fazia uma linha de 6, né, jogadores, e o Rogério, em vez de trazer o Juba para compor o meio de campo, ele começou a esticar o Juba na amplitude, né, trazendo mais jogadores na última linha. Então o Pulga começou a associar muito com o Juba e atacando esse espaço aqui, né, junto com o Jean Lucas. Então foi uma coisa muito ousada do Rogério Ceni, porque ele já estava construindo com um lateral, né, que era o Gilberto. Ele já estava construindo com dois zagueiros e o lateral. E quando foi no segundo tempo, metade, finalzinho do primeiro tempo, ele começou a adiantar o Juba. O Juba saiu dessa posição do meio e começou a fazer amplitude para pesar mais jogadores nessa última linha do Boston River. Então, algo muito agressivo, né? Porque nessa construção aqui, os zagueiros não estão na imagem, você fica somente com dois, né? E também no primeiro momento de construção, você tem apenas o Caio Alexandre ali, né? No primeiro toque, para poder solucionar essa saída, tendo o Juba aqui pelo lado. É uma coisa que eu gosto muito da característica do Juba, é que eu não vejo eh, tanta produtividade no Juba jogando aqui nesse setor, jogando de costa. Apesar que ele tem uma qualidade técnica muito grande, eu acho que essa função aqui para ele pode ser adaptativa, lógico, mas eu prefiro ou ele nessa saída de três aqui, vendo o jogo de frente, ou na amplitude mesmo, que ele consegue achar bolas por dentro, né? Ele consegue achar passes por dentro. Ele tem um cruzamento muito bom, não só pelo gol da partida, mas o Juba realmente é um cara que tem uma bola fácil, né? Ele faz o arco muito fácil. Lembro do último Bavi lá no Barradão, né? Aquele Bavi lá da final, perdão, de 2024, que ele dá aquela bola para Cauli. Então, ele tem facilidade. Eu gostei muito dessa ousadia de Rogério, mas me causa curiosidade como é que vai ser essa construção do Bahia, né? Então, montando o time, né? Que eu acho que o Rogério vai deixar a base, né? Que já vem sendo feita, base de jogadores. Eu acho que se tiver algumas mudanças é por cansaço, né? Acho que é por cansaço físico. Acho que o Marcos Felipe vai ser o goleiro, né? O Gilberto, ele
vai ser interessante, né? Porque o Arias, o Gilberto, ele não vem atuando tão bem, né, nas partidas, mas é um cara que tem uma característica muito diferente da do Arias, né? Ele faz mais essa construção na base da jogada. O Arias é um lateral mais de atacar o espaço, né? Um lateral mais de progredir. Então, eu acredito que ele vai manter o Gilberto, né? A linha de zaga, o Canu vem de 2 jogos completos. Ele jogou contra o Jacuipense e jogou agora na quinta-feira. Perdão. Então, não sei se o Gabriel vai voltar por time, mas eu acredito que ele vai manter a zaga, né? Padrão. Eu acho que ele não vai fazer os 3 zagueiros. Colocar o Mingo na lateral esquerda. Apesar que o Juba também vem de 2 jogos seguidos, eu acho que a linha de zaga vai ser mantida, né? O Canu na zaga central e o Ramos Mingo como quarto zagueiro. O Juba sendo esse lateral esquerdo, né? Que é aquela curiosidade que eu tenho, como é que vai ser o comportamento do Juba após esse jogo do Boston River, porque foi um comportamento muito diferente daquilo que o Rogério vinha pondo, do que o Rogério vinha construindo. Eu não sei se foi por conta do Boston River estar com a linha muito baixa ou se foi algo já pensado, já elaborado, uma variação já programada, né? Então eu estou muito curioso para poder saber como é que vai ser esse comportamento do Juba no momento que o Bahia tá atacando, né? E aí o time padrão, né, que todo mundo já praticamente decorou. Inclusive, algo que eu queria falar era sobre essa posição aqui do Lúcio, né? O eu vejo com muita curiosidade, assim, eu tenho curiosidade para ver como é que o William José desempenharia jogando nesse time de cima, né? Um cara que consegue baixar para poder associar com os meias, né? Um cara que tem um bom passe, uma boa proteção, faz um bom pivô, um bom jogo associativo e tendo esses pontas, né, para municiar ele, né? Ele ali dentro da área, porque o Bahia cruzou muitas bolas e o Lúcio não é esse centroavante de pesar a área, de ter força física para disputar a bola no alto, né? Então o Lúcio é um atacante que ele gosta mais de atacar o espaço. Então eu acho que ele errou muito tecnicamente nesse jogo contra o Boston River. Ele foi mal nos 2 jogos, tanto na ida como na volta. E eu não sei não se o Rogério não tem dúvidas, né, nessa posição. É claro que ele fala muito ainda que o William José fisicamente precisa evoluir, que o Lúcio Rodrigues compensa muito essa marcação no Bahia. É um jogador que se doa para a equipe, mas ao longo do tempo, né, tecnicamente eu vejo o William José ainda muito à frente do Lúcio Rodrigues, né? O Lúcio é um jogador em evolução, um jogador que tem muito valor de mercado, mas é nítido que ele precisa evoluir na questão técnica, na questão de associativa de jogo. Então, é uma curiosidade que eu tenho ao longo do tempo se vai ser mantido o Lúcio no time ou o William José vai tomar essa posição. Mas esse é o time base, né? É aquilo que eu estava falando. O que me, o que me deixa dúvidas é só nessa questão da construção, como é que vai se dar, se o Juba vai compor aqui o meio de campo, se ele vai dar amplitude, né? Pelo lado. É, e o Bahia atacou praticamente com todo mundo aqui, né? Jean Lucas subiu, o Everton Ribeiro também sempre aqui na linha, lá em cima, né? Pesando a última linha de marcação do Boston River. E o Juba dando essa amplitude, associando muito com Pulga, né? Eu fiquei com medo até dos jogadores muitas vezes estar se embolando por ter muitos jogadores em um setor, mas foi algo que, para poder quebrar a linha de marcação, o Rogério foi obrigado a fazer naquele momento, né? Então, tenho muita curiosidade. Eu também trouxe aqui o provável Vitória, aquele time que eu acho que vai ser escalado, né? Há muitas dúvidas também do lado deles, de como esse time vai atuar. O Mateuzinho, que é o melhor jogador deles, ele tá voltando de lesão, se eu não me engano, ou ele tá em dúvida. Provavelmente vá pro banco, né? E aqui tem várias situações. Eles estão reclamando muito da questão do centroavante, né? De não ter um centroavante definidor. O Janderson vem recebendo algumas críticas. Se Janderson é melhor pelo lado, se o Fabri tá voltando agora, se o Janderson jogando de ponta é melhor, mas não tem melhor centroavante para jogar, porque o Carlinhos também ainda não convenceu. O Lucas Braga, a torcida ainda
não viu muita coisa dele. O Carpini até comentou que o Lucas Braga é um ponta que precisa de espaço. Então, o Vitória tem jogadores que não estão passando por um bom momento, mas é um time que eu creio que consegue se defender bem. São jogadores que têm a força física atrelada, né? Então, o Vitória eu acho que consegue se manter uma equipe bem compacta. A questão aqui é só uma dúvida que eu tenho realmente se ele vai com 3 volantes ou se ele vai colocar o Rato, né? O Rato não vem numa boa fase, o Rato vem sendo criticado pela torcida e eu tenho curiosidade para ver como é que o Carpini vai armar esse meio de campo. Eu creio que ele vá com 3 meio-campistas ou até com 3 zagueiros, colocando o Edu aqui e compactando o time dessa forma, né? Com 2 pontas abertos e apenas um centroavante com um zagueiro a mais. Mas eu creio que ou o PP, que chegou agora, né, no time, ou até o Ronald pode compor esse meio de campo aí, esses três volantes, junto com o Baralhas e com o William. Mas o Rato tá. É essa a minha dúvida. Ou jogar o Rato, ou o Carpini vai colocar um volante a mais para poder fechar o meio e negar os espaços do Bahia. Eu creio que ele vai fazer isso por quê? Porque, por exemplo, vou botar o PP aqui na base. Deixa eu ver se eu consigo mudar o esquema para poder exemplificar melhor, né? Pronto. Vou botar aqui o 4-5-1 que é mais tranquilo para poder exemplificar. Beleza. Quando o Bahia tá atacando, o Bahia ele faz um 3-2-5, né? 3-2-5 no momento ofensivo. Deixa eu só organizar os jogadores aqui para poder ficar mais melhor distribuído, né? Esse meio de campo. Então, quando o Bahia ele tá atacando, né? Aqui uma linha de 6, uma linha de 5 na verdade, né? Um 3-2-5 na verdade o Bahia gosta de fazer. O Bahia ele tem um meio-campo muito compactado, né? Um meio-campo com muita variação. Então, nessa compactação, se o Juba não der essa amplitude, o Juba se junta a um meio-campista a mais. Então, o Bahia gera essa superioridade no meio de campo, além da trinca de meio-campistas que o Bahia coloca para jogar. Se o Vitória jogar com dois volantes apenas e o Wellington Rato, aquela situação que eu falei com vocês anteriormente, a teoria é que não tenham essa marcação tão encaixada, né? Então, quando você espelha a marcação, trazendo uma trinca, você consegue minar o espaço do adversário, né? Você consegue deixar esse meio-campo mais coeso, esse meio-campo mais povoado. Então, eu creio que o Carpini, principalmente porque ele tem a vantagem de jogar o segundo jogo fora de casa, eu acho que ele vai fechar mais os espaços do Bahia, né? Como foi no primeiro jogo, só que com essa trinca do meio de campo, né? Ou talvez alterando só o PP aqui, colocando o Ronald e 2 jogadores de força pelo lado, mais um centroavante que consegue compensar também, correr muito. Então o Vitória vai jogar no erro do Bahia, né? Como foi no primeiro jogo. E o Bahia tem que ser muito atento para poder ter calma, né? Porque uma coisa que o Bahia pecou muito nesse jogo do Boston River foi jogar muito em transição. Tava querendo acelerar muito o jogo rapidamente. E o Bahia não é um time para correr apenas. O Bahia é um time para rodar a bola, achar os espaços e poder se defender com a bola também. Porque nesse jogo de trocação é algo que os times de força física como o Vitória é o que eles querem, né? Achar os espaços. Então o Bahia joga numa linha muito alta, né? Nossos jogadores, nossos zagueiros constroem no meio de campo. Então o Vitória sabe que tem espaço nas costas do zagueiro. Se o Bahia perder muitas postes de bola, errar muitos passes, nós vamos ficar vulneráveis e provavelmente nossos zagueiros, nossos defensores vão perder na corrida, na força para esses atacantes. Então é um ponto de atenção. Eu acho que o jogo não é um jogo fácil, mas eu acho que o Bahia tem que se impor da melhor maneira e mostrar realmente que é um time melhor tecnicamente, né? Tirar essa pressão do clássico. Jogadores que tenham personalidade mesmo, né? Porque às vezes tem melhor qualidade, mas não tem essa personalidade para chegar ali no campo e se colocar como melhor mesmo. Então, eu espero que seja um ótimo jogo, né, do Bahia, que as coisas deem muito certo, que a gente saia com uma boa vantagem, porque na casa do adversário, o Rogério Ceni ainda teve vários problemas, né?
Nunca, eu creio que a gente nunca ganhou lá com o Rogério Ceni. Então, a gente precisa fazer uma vantagem até para aliviar a pressão, né? E a gente poder ir com um jogo mais tranquilo. E lá a obrigação vai ser dele sair e aí a gente vai poder implementar nosso jogo. A gente vai jogar muito bem tendo essa vantagem. Então, espero que seja um ótimo jogo. Diga aí o que é que vocês acham, o que vocês esperam para esse jogo, né? Qual o placar de vocês também. Então, é sobre isso, né? Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço.